Bom dia, população ibitinhense, tudo bem? Eu me chamo Vinícius, sou universitário pela faculdade Anhanguera e estou aqui hoje com o Dr. Osias. Bom dia, Dr. Osias. Bom dia, tudo bem? Eu, pelo Facebook, vi que o candidato está em campanha procurando o cargo de prefeito de Ibitinga e eu gostaria de fazer umas perguntas ao senhor. Candidato, por que o senhor, por que o senhor se candidatou a prefeito? Tá. Bom, primeiramente agradecer a você, Vinícius, né, nós já batemos um papo, né, na sua casa. Sim. Né, e você é um jovem que está interessado em saber, né, do plano de governo, e isso é que é importante. A nossa população, para escolher, né, nós temos 3 candidatos a prefeito, né, e para fazer a escolha certa é preciso que conheça o plano de governo que cada um pretende fazer para a cidade. Né. Eu queria te agradecer, né, por essa disponibilidade. Agora, assim, respondendo a sua pergunta, né, por que o eleitor de Ibitinga tem que votar em mim? Vinícius, eu fui trabalhador do bordado por mais de 10 anos, né, e como trabalhador do bordado, eu fui dirigente sindical por 18 anos, né, trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores do Bordado, e no sindicato, todo ano, tem a diretoria faz, que é a database, faz aquela negociação, o sindicato de trabalhadores com o sindicato de empregadores. Então, todo ano faz, na época da database, o dissídio coletivo, onde você discute e você apresenta a reivindicação dos trabalhadores, né, para o empresariado. Então, eu participei, né, como dirigente sindical, todos os anos das negociações coletivas junto com o empresariado. Então, uma das coisas que me ajudou bastante é conhecer toda a problemática e as necessidades e os anseios da nossa população, foi enquanto dirigente sindical, nessas negociações com o empresariado. E por quê? Isso é interessante porque nós levávamos a nossa pauta de reivindicação, aquilo que precisaria melhorar para a categoria, e também nesse momento de negociação, o empresariado vinha com toda a justificativa, né, demonstrando quais eram as dificuldades, né, das empresas também. De maneira que aí, dentro daquele diálogo, você chegava numa negociação daquilo que era possível ao empresariado conceder de reajuste para os trabalhadores. Então, essa experiência enquanto dirigente sindical me ajudou muito a conhecer as duas realidades do município, né, tanto a dos trabalhadores quanto do empresariado. Fui vereador por 3 mandatos, né, exerci 3 mandatos de vereador, que me deu uma experiência muito grande para conhecer as necessidades da cidade. Né? Conheço bem a máquina pública, exerci o cargo de secretário de Recursos Humanos por 4 anos. Então, a pasta de secretário de Recursos Humanos, embora seja uma pasta em específico, né, mas ali você atua e conhece toda a máquina administrativa, de maneira que você te dá esse preparo, esse conhecimento. Então, eu tinha os 2 lados. O lado de cá, vamos dizer assim, que é da Câmara de Vereadores que reivindica para o prefeito, também ajuda na administração, né, nas propostas de governo, né, levar os anseios da população, e estando lá dentro, enquanto secretário de Recursos Humanos, né, você atuar como executivo, né? Porque o secretário de Recursos Humanos, ou o secretário, atua como auxiliando o executivo, né? Então, essa experiência foi muito bacana. Depois também, eu sou formado em Direito, né? Sou advogado, exerço atualmente o cargo de presidente da OAB de Ibitinga, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de Ibitinga. Estou licenciado por causa das eleições. Então, tudo isso foi o que me trouxe, né, me sinto preparado, né, para poder ocupar o cargo de prefeito municipal. Claro que também tem situações, por exemplo, né, o meu trabalho enquanto vereador, eu sempre fui bem atuante, né, porque na tribuna, nas sessões da Câmara tem sempre um momento, além daquilo que você apresenta enquanto reivindicação para a municipalidade, né, através dos requerimentos, dos projetos, você tem aquele momento de tribuna livre, né? É onde você vai falar assuntos de interesse da população. Então, eu sempre utilizei a tribuna livre, sempre em defesa, né, e reivindicando a melhoria para as necessidades da população. Enquanto vereador, também atuei como
nas comissões internas na Câmara, né, porque os trabalhos dos vereadores eles são organizados também pelas comissões, né, são a Comissão de Constituição, Justiça e Educação, Comissão de Orçamento, de Saúde, enfim, são diversas comissões que tem dentro da Câmara, e ali eu atuei como presidente de duas dessas comissões, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão de Orçamento. Além dessas comissões, que são as permanentes, existem aquelas comissões temporárias, que são as comissões de assuntos relevantes e as comissões especiais de inquérito. A comissão especial de inquérito, ela tem aquela função de investigar algum ato, né, ou suposto ato de irregularidade na administração pública, né, no executivo. E na Câmara foram formadas diversas comissões, eu fui presidente de pelo menos duas dessas comissões, né. Então, assim, a minha atuação foi uma atuação de propositiva, sempre está propondo melhorias e projetos de interesse da população, né? Também votando a grande maioria dos projetos que vêm do Poder Executivo, né, do prefeito, e principalmente atuando num projeto que ele é de fundamental importância, que é o projeto que é o Orçamento Anual, né, que é a Lei do Orçamento Anual. É aquela lei que estabelece toda a aplicação dos recursos públicos, né? Durante o ano, né, que para 2020, por exemplo, o orçamento nosso está em quase 170 milhões de reais, né? Então os vereadores é responsável, o prefeito faz a lei orçamentária, encaminha para a Câmara, e a Câmara, os vereadores, enquanto representantes do povo, ele vai atuar e fazer as alterações necessárias, né, na peça orçamentária, e vai aprovar para que o prefeito execute no ano seguinte. Então, assim, eu alonguei um pouquinho, né? Mas para dizer que por que o povo deve votar no Osias, né? Porque eu estou preparado para ocupar o cargo de prefeito. Correto. Fazendo um adendo à sua resposta, Osias, o senhor falou da questão do orçamento público, que o senhor conhece a máquina pública e tudo. Quais são as suas propostas para enxugar a máquina pública? Porque grande parte dos brasileiros hoje, e inclusive a população bitinguense, pensam que o Estado está pesado para o contribuinte. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Dentre as propostas que foram abordadas no ano passado, temos, por exemplo, a do vereador Piotto, que era de reduzir subsídios dos vereadores. O senhor sancionaria, vetaria esse projeto? Como que o senhor pensa a respeito dessa questão da máquina pública? Tá. O que nós pensamos na questão da máquina pública? Nós estamos fazendo uma campanha onde nós vamos tratar com sinceridade e com responsabilidade a questão da máquina pública. Então, a gestão pública de Ibitinga, a Prefeitura Municipal, o próximo prefeito tem um grande desafio. Qual é esse grande desafio? A Prefeitura de Ibitinga, ela tem uma dívida trabalhista que hoje passa de 60 milhões de reais. Foi uma ação de abono, de um erro administrativo lá de trás, que concedeu um abono e incorporou e causou um aumento diferenciado do servidor público. Os servidores foram à justiça, que é um direito deles, aquele que se sentiu lesado, e hoje existe uma condenação contra a Prefeitura de Ibitinga que passa de 60 milhões de reais. Isso referente à ação do abono, tá? A ação do abono, que é uma ação coletiva, 3 ações coletivas, uma contra a Prefeitura, outra contra o SAMS e outra contra a família, desculpa, a FAIB, né? A Faculdade Municipal. Essas 3 ações chegam a 60 milhões de reais. Outra dívida grande, também trabalhista, que a Prefeitura tem, é 8 milhões e 800 mil reais. É só o cidadão ir lá e pesquisar no Google, precatórios, Prefeitura Municipal de Ibitinga, vai aparecer lá 8 milhões e 800 mil reais, é o que a Prefeitura Municipal de Ibitinga deve de precatórios. Tá? O que é precatório? Aquele processo que já julgou, já está para o município pagar, né? E aí ele tem que colocar no orçamento e ir fazendo esses pagamentos. Então, seguramente, 68 milhões de reais é a dívida do município. Como é que você, com um orçamento de 170 milhões, orçamento esse que ele já está quase todo comprometido, porque quase 50% do orçamento do município é gasto com folha de pagamentos, encargos e salários. Você tem obrigatoriamente por lei, e isso é de fundamental importância, o investimento na educação de 25%, e você tem para a saúde 17%. Você somando isso, você já chega a 92%, mais 5%
para a Câmara Municipal, você chega a 97%. Claro que a conta não é redondinha assim, porque os 25% da educação e mais 17% da saúde também é utilizado para pagamento de salários, encargos de salários. Então a conta não é redondinha assim, 97%, mas seguramente acima de 90% nosso orçamento público ele está comprometido. Então você resta muito pouco do orçamento para você fazer toda a prestação de serviço, todo o benefício, né, que a sociedade precisa. Né? E como é que você vai fazer o pagamento dessa dívida? Se você tem 68 milhões em dívida, se você pagar 1 milhão por ano dessa dívida, você leva 68 anos. Se você pagar 2 milhões, você leva 34 anos para você pagar essa dívida. Então eu até gostaria de ouvir dos outros candidatos, qual é a proposta que eles têm para pagar essa dívida. O que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir o custo da máquina pública. Nós vamos fazer uma administração austera, evitando todos os gastos desnecessários. Nós vamos reduzir os cargos comissionados. Nós vamos reduzir mais de 1/3 dos cargos comissionados. Nós vamos estar trazendo... A prefeitura ela tem muitos aluguéis de casas espalhadas para a cidade para a instalação dos espaços públicos. Eu vou citar um exemplo. Nós temos a Secretaria de Educação que é alugada e paga um valor, não sei o valor exato que estamos levantando, mas chega quase a 10 mil reais por mês. E esse valor de aluguel que se paga para a Secretaria de Educação, nós poderíamos, por exemplo, fazer de que forma? Nós temos um elefante branco ali, que é aquele teatro, o famoso teatro, que há mais de 10 anos está parado. Os prefeitos que passaram não terminaram e não deram nenhum fim para ele. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ocupar esses espaços. Nós vamos, em relação ao teatro, nós vamos terminar o teatro ou nós vamos dar outra finalidade para ele. Se você dá uma outra finalidade, se você não tem condição, o município não tem recurso suficiente para terminar o teatro, nós vamos mudar a finalidade do teatro, vamos precisar da Câmara Municipal para isso, né? E nosso governo vai ser um governo que vai trabalhar juntamente com a Câmara, com os governos estadual e federal, né, em busca de recursos, né? E nós vamos trazer, por exemplo, a Secretaria de Educação, só está como exemplo, né? Traz a Secretaria de Educação para aquele espaço, você deixa de gastar um aluguel e você dá finalidade para uma coisa que está parada ali há muito tempo. Então, assim, nós vamos ter outra coisa que nós precisamos. Como o município ele não é autossustentável, aí você precisa do quê? Você precisa de arrecadar também. Né? Você tem os recursos próprios do município, né? Mas você tem meios e formas de buscar dinheiro fora. Como é essa busca de dinheiro fora? O governo estadual tem as secretarias de Estado, né? E o governo federal, a União, tem os ministérios. Quando eu estava como vereador, eu fui a Brasília e visitei vários ministérios. E todos eles disseram o seguinte: vereador, eles usaram esse termo, fica chateado no final do ano de ter que devolver o dinheiro do Ministério para o orçamento da União, porque as prefeituras não apresentam projeto. Mais de 50% das prefeituras do Brasil não apresentam projetos. Os recursos existem. Agora, esses recursos só virão se você tiver projetos, né, que atendam aos requisitos do Ministério. Né? O que nós vamos fazer para isso? Nós vamos criar um departamento de projetos. Esse departamento de projetos vai ser um departamento concursado, servidores públicos concursados efetivos, independentemente de quem seja o prefeito, ele não vai poder mudar, né? Então, vão ser pessoas técnicas preparadas, né, para o tempo todo estar trabalhando em busca de recursos no governo estadual, no governo federal, e só dessa forma a gente vai conseguir avançar. Correto. O senhor mencionou o Elefante Branco, né, o Teatro Ibitinguense, mas um outro prédio ibitinguense que está numa situação parecida é o prédio do CRI, ao lado do fórum. Tem alguma proposta para aquele prédio? Tem alguma finalidade? O senhor pensa em fazer algo naquele prédio lá ou não? Olha, o município adquiriu o prédio do CRI, né? E hoje ele está sendo utilizado para arquivo. Correto. É um espaço grande, enorme, que ele pode ter uma finalidade muito mais importante do que apenas um local de arquivo, né? Ali, inclusive, a Secretaria de Educação já foi instalada ali no prédio do CRI, né? Então, nós vamos dar o CRI
precisa de um laudo ali de engenheiro para ver toda a sua estrutura, porque é um prédio antigo, né? Fazendo essa avaliação técnica e demonstrando que o CRI ele tem as condições de instalar, né, para o atendimento público, certamente nós daremos uma outra finalidade. Porque os arquivos é importante, precisa ter, mas os arquivos podem ser feitos em outras localidades, não ocupando um espaço público grande apenas com essa finalidade. Certamente nós daremos uma finalidade que vai dentro daquela ideia de trazer para a economia, né? Essas casas, espaços que você aluga, você pode trazer para uma estrutura do CRI, que é grande ali, e aí você vai estar dando uma finalidade melhor e também dentro dessa questão da economia que você não vai precisar ficar alugando, né? Ou vai deixar de alugar esses outros espaços que é utilizado para a prestação dos serviços, né, da prefeitura. O candidato, desde 2015 a gente repara que o turismo em Ibitinga ele vem decaindo de uma certa maneira. O turismo, assim, que eu digo é a quantidade de vans, ônibus, sempre vem tendo cada vez menos, né? No final do ano lota, claro, mas não como antes. Agora com a pandemia piorou, principalmente para situações dos ambulantes, informais, o pessoal da feirinha de maneira genérica. Para os mais pobres, né, que não tem, mais pobres e para os mais idosos, que não tem tanta informação, tanta facilidade com a internet. O senhor tem algum projeto para melhorar a condição de marketing dessas pessoas? Olha, nós somos uma instância turística, na minha concepção, no nome. A cidade não tem uma estrutura que você possa dizer, que estrutura que Ibitinga tem enquanto instância turística, né? Eu acho que nós precisamos crescer muito, né? E a gente só vai crescer se nós fizermos a aplicação no desenvolvimento turístico. Qual é a nossa característica, a nossa vocação? É o turismo. Nós já temos o turismo comercial. O turismo comercial que é o bordado, que é a nossa maior fonte de renda, e nós todos, direto e indiretamente, sobrevivemos do turismo, né? Bom, então é preciso fazer uma aplicação nessa área do turismo. Mas não só para o turismo comercial. É preciso fazer o turismo comercial, ambiental, náutico, rural, né? Porque as pessoas hoje, como você falou, a questão da tecnologia, muita gente já está até deixando de vir para Ibitinga, né? Porque fica muito mais fácil hoje você entrar na internet e fazer uma compra com um cartão de crédito. O produto vai chegar na tua casa, você não vai gastar de viagem, não vai ficar 10 horas na estrada, né? Como pessoas que vêm do Rio de Janeiro, até mais que isso. É muito mais cômodo você comprar em casa, né? A cidade, a grande maioria das empresas não depende do turismo local, do turismo que vem aqui em Ibitinga. Porque ele já tem seus grandes representantes, seus grandes contratos, seus grandes magazines, eles vendem independente do turismo que vem aqui. Agora, as lojas, a feirinha, os ambulantes, né, aquelas pessoas que trabalham em suas casas, que fazem seus bordadinhos, né, esses precisam que o turista venha aqui, né? Então, o que nós temos que fazer? Fazer as duas coisas. Uma coisa é você fazer, a prefeitura precisa, e nós vamos criar um departamento que vai cuidar do empreendedorismo, onde vai ter pessoas que vai estar cuidando permanentemente, você dando orientação para esses ambulantes, o pessoal da feirinha, ajudar esse pessoal a se organizar. E aí, quando eu falo ajudar em organizar, nos dois sentidos. No sentido da produção e no sentido de você também poder vender os seus produtos. A Secretaria de Turismo, ela tem que ter um projeto que vai ter no nosso governo para essa área. E alguém que vai pensar permanentemente. Em Ibitinga, por exemplo, nós temos a faculdade FAIB, que esse ano, inclusive, não teve turma, né? Mas já se formaram muitos turismólogos aqui na nossa cidade, que é uma faculdade que é paga 100% com recursos públicos. No entanto, a Prefeitura de Ibitinga não tem um cargo sequer de turismólogo. Não tem alguém que pensa no turismo da cidade. Nós vamos criar o cargo de turismólogo, cargo efetivo por concurso público, e essa pessoa vai se especializar para trabalhar o tempo todo juntamente com a estrutura da Secretaria de Turismo, buscando desenvolvimento turístico. Buscando desenvolvimento turístico
comercial, rural, ambiental, náutico, para todas as áreas. É preciso que a secretaria tenha alguém que vá pensar o turismo. Né? Então, quando você fala o que vai melhorar para essas pessoas, para a pequena empresa, tal, investir no turismo de maneira organizada. Aí, quando eu falo em turismo, né, eu falei no departamento de projetos. Então, você tem aquele que vai pensar o turismo e, para isso, você precisa de recursos. Esse recurso ele tem que ser dos governos municipal, estadual, federal, até em parceria, e precisa ter a parceria com a iniciativa privada. Mas é preciso que você tenha um projeto onde você vai mostrar para a iniciativa privada que ela pode confiar naquele projeto. Né? Um projeto que tenha todo um estudo, que tenha viabilidade. Né? Então a gente pretende atuar um pouco nessa área. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondi. Quero voltar a responder a pergunta sua, que eu acabei não respondendo, que você fez lá atrás, em relação à questão do salário dos vereadores do projeto do Thiago Piotr. Aí eu preciso dizer o seguinte: os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, em relação à questão especificamente do salário dos vereadores, essa é uma situação que diz respeito à Câmara Municipal. Então, enquanto poder independente, que representa o povo, e aí eles têm que abrir essa discussão na Câmara, e abrindo essa discussão na Câmara, aquilo que for decidido pela Câmara, vai para o prefeito sancionar ou vetar. Jamais vetaria um projeto que tendo sua legalidade, que tenha a sua viabilidade em termos de aceitação e de querência dos munícipes, não vetaria um projeto nesse sentido. Ou seja, a Câmara decidiu, o prefeito sanciona. O senhor falou no começo na primeira pergunta minha, o senhor falou no começo do vídeo que o cidadão imitinguense deve confiar no senhor pela questão das negociações, por trabalhar como advogado, ter um conhecimento genérico sobre a questão da máquina pública. O candidato, é somente isso que o diferencia das demais legendas, né, dos demais candidatos, ou tem algo a mais além disso? A questão da capacidade de fazer? Sim, correto. Eu acho que o que diferencia a minha candidatura a dos outros candidatos, porque assim, não basta você ter a competência, é preciso que você queira fazer, que você tenha o desejo de fazer. É isso? Tantos presidentes aí que passou pelo nosso país são muito bem preparados, mas e depois? Presidentes e outros governantes, enfim, tanto estadual, municipal. O que precisa é saber e querer fazer. Né? Só que você tem como fazer. Né? O que diferencia a minha candidatura dos outros é que nós vamos realizar um governo participativo. Quando fui vereador, eu implantei o GPP, Gabinete Popular Participativo. Comprei uma tenda, peguei uma mesinha, umas cadeiras, e eu fui em diversos bairros. No final de semana, normalmente era no sábado, colocava lá um som divulgando no bairro que eu estaria ali na praça da Vila Maria, por exemplo, para ouvir a população, e muita gente vinha ali para apresentar suas reivindicações do bairro e tal. Uma experiência bacana. Isso nós vamos fazer no governo municipal, que é o orçamento participativo. E isso não só por conta dessa experiência que eu fiz enquanto vereador do gabinete participativo, porque existem experiências em muitas cidades no Brasil que deram certo. E é o caminho certo. Porque os 170 milhões que nós temos para 2020, isso é recurso público, é o imposto que nós pagamos. Correto. E nada mais justo do que você fazer a aplicação desses recursos ouvindo a população. Então nós vamos nos organizar no orçamento participativo, que é você fazer reuniões nas regiões da cidade, diversas regiões da cidade. Nós já dividimos isso, inclusive, para trabalho na campanha, foram 7 regiões. Nós vamos fazer isso. Ouvir a população dessas regiões e toda a problemática que tem em relação à questão das necessidades da cidade, para você fazer a peça orçamentária de acordo com os verdadeiros anseios da população. Correto. Doutor, retomando o assunto da questão da dívida pública, o senhor vai incorporar a questão desse abono
para os próximos salários dessas categorias que tiveram esse aumento, que gerou toda essa dívida trabalhista? Sim, nós vamos fazer a incorporação. A prefeitura, a dívida, essa incorporação, esse percentual, já fizemos um levantamento, ele se aproxima de R$300 mil por mês, entre o que tem que se incorporar da prefeitura, do SAMS e da FAI. Mas nós vamos fazer sim a incorporação ao salário dos servidores públicos. Como eu te falei, nós vamos reduzir os cargos comissionados, né? Fazer uma administração onde você vai reduzir os custos, justamente para a gente ter a condição de fazer a incorporação dessa ação, né, que são os percentuais gerados, né, o diferencial lá, no salário dos servidores públicos. Certamente vamos fazer. Correto. Com quantas secretarias o senhor pretende trabalhar nesse governo, se eventualmente for eleito? Tá. Hoje a prefeitura tem 17 secretarias. Dentro desse programa de redução de custos, nós vamos fazer o estudo, Vinícius, porque você precisa fazer um estudo muito sério. Tem secretarias, se você não tiver um projeto para ela, então você tem que extinguir. Então, ou você cria um projeto de fato para aquela secretaria desenvolver, ou você exclui ela, ou faz junção. Então, nós temos algumas secretarias que dá para fazer a junção delas ou a redução. Então, certamente nós vamos reduzir a secretaria após um estudo técnico da sua viabilidade ou não. Correto. Em questão da saúde, quais são as propostas do candidato para a saúde de Bitinhas, para a questão da área da saúde de Bitinhas? A saúde do município, como em todo o Brasil, é um problema muito sério, né? E Bitinga não é diferente. Nós precisamos fazer, e não só na saúde, mas em toda a nossa administração, nós vamos fazer uma gestão totalmente informatizada. Nós vamos desburocratizar. Eu vou para a saúde, mas falando da prefeitura, que hoje os processos, tudo que tramita na prefeitura, tudo processos físicos, né? E hoje, com a gestão pública informatizada, você tem condição de fazer a tramitação desse projeto tudo digitalizado, né, com a informatização. E essa informatização que nós vamos fazer na prefeitura, nós vamos fazer também no SAMS, né, na saúde. Que é você fazer, hoje o agendamento de consulta, você precisa ficar numa fila. Você não precisa ficar numa fila para você fazer um agendamento de consulta. Hoje você tem aplicativos, nós vamos criar aplicativos, vamos informatizar, né, para que facilite o acesso da população aos atendimentos, né? E também melhorando a condição de trabalho para o próprio servidor público, né? Nós queremos humanizar a saúde, humanizar a prestação de serviço, e para isso você tem que dar condições para o servidor público, preparação para o servidor público, né? E você tem que dar, com a informatização, você facilita. Nós vamos descentralizar o atendimento da saúde, investindo na ampliação dos programas de saúde da família, aumento nas unidades básicas de saúde, levando os atendimentos para os bairros, né? Então nós pretendemos descentralizar a saúde para estar sempre próximo da população. Correto. Em relação ao centro de saúde, o senhor tem algum projeto para lá? Porque a estrutura, assim, fica um pouco comprometida, vamos dizer, uma estrutura antiga. O senhor pensa em reformar aquilo, transferir aqui para algum lugar? Qual que é o pensamento do senhor a respeito do prédio? Olha, a bem da verdade é que o município tem diversos espaços públicos, né, terrenos, e dá para você construir prédios, né, um prédio, uma estrutura adequada. Essa estrutura do centro de saúde, para mim, ela está inadequada, porque você tem a parte de baixo, que são os atendimentos de consulta, mas você teve casos que eu já vi idoso subir escada para ser atendido na parte de cima. Você não pode fazer, não é? Um espaço onde a pessoa tem que subir escada para ter atendimento. Os atendimentos têm que ser embaixo. O que tem também no centro de saúde, por exemplo, o setor de vacina, o setor de fisioterapia, o CAPS. Você tem diversos espaços destinados para o atendimento à saúde, que estão também naquelas casas alugadas que eu te falei. Né? O que nós podemos fazer? Construir um espaço público grande, adequado, onde você vai colocar a parte administrativa em cima, a parte de atendimento embaixo, né? Onde você consegue centralizar todos esses atendimentos aí. O senhor, naquela conversa informal nossa,
semana passada, o senhor fez uma crítica pela localização da polícia militar em Bitinga, que ali não seria um lugar adequado pela questão da perseguição. Eventualmente, se houvesse algum assalto, um assalto grave, né? Enfim, a uma instituição bancária, talvez a polícia bitinguense talvez poderia ter alguma dificuldade em perseguição. Qual a sugestão que o senhor tem, por que o senhor pensa que ali não seria o lugar adequado? Bom, primeiro que de fato não é o local adequado, né? Isso, como você acabou de falar, ali é um local onde você tem uma escola, né, na esquina ali, na Ângelo Martino, todos os dias de manhã, ou na hora que os pais vão levar ou buscar os alunos, ali se concentra uma fila muito grande, e se a polícia precisar sair dali para fazer um deslocamento rápido, ela não tem condição. Né? Outra coisa é, como eu te falei, é um local onde você tem 2 portões de acesso ali, né? Os carros da polícia ficam estacionados ali dentro, né? E precisa ter o espaço de segurança, mas se é um caminhão parar ali na frente, você não consegue sair. Então, a estrutura ali é boa, mas o local ele é inapropriado. A estrutura da polícia militar, como o corpo de bombeiro está, a polícia também precisa estar num local onde você tem fácil deslocamento, né? E o município tem alguns espaços que dá para você fazer construção, né? Porque quem paga o aluguel da companhia e onde está instalada a polícia militar é a prefeitura municipal, né? Então ela vai continuar com um convênio que tem com o governo do estado, a gente vai continuar dando todas as condições, né, de instalação da polícia militar, mas num espaço onde seja viável. Isso. Candidato, na questão do esporte e lazer, o senhor tem algum projeto no seu governo? Vinícius, nós vamos investir no esporte. Hoje, do orçamento do município, menos de 1% é investido no esporte. E além disso, o pouco de prática esportiva que tem está concentrada no complexo ali do ginásio do Nicolau. Complexo que inclusive precisa fazer uma reformulação, uma reforma geral ali, né? Até pouco tempo o ginásio de esporte ele sequer tinha registro, né? Mas isso foi providenciado, né, esse registro, e agora você pode buscar recursos do governo estadual, federal, para fazer a reforma de todo o complexo, né? Só que o que nós pretendemos? Nós pretendemos descentralizar a prática esportiva, né? Nós pretendemos levar o esporte para as regiões da cidade. Hoje você tem, se um garoto lá da Vila do Verona, lá do Anjo de Rosa, lá do Santo Expedito, quiser praticar fazer uma prática esportiva no ginásio de esporte, ele não tem condição, porque o seu pai não tem condição de trazer. Não existe transporte público para isso. Ou seja, fica inviável para ele, né? E já existem estudos científicos comprovados que o esporte ele educa, ele disciplina, ele prepara a criança e o jovem para a vida, né? Então nós pretendemos levar a prática de esporte para as regiões da cidade, fazendo uma integração com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, fazer um trabalho em conjunto onde essas secretarias se conversam, se ajudam, se colaborem para a prática esportiva. E aí a prática esportiva para o garoto lá de 6, 7 anos, que ele começa, para o adolescente, para o jovem, para o idoso, e frisando, o esporte é importante investir, porque se você investe no esporte, os cidadãos, essas crianças, as pessoas vão ter mais saúde, né? Educação também, porque o esporte educa, disciplina, ou seja, prepara ele para a vida. Então nós temos que investir e nós vamos investir na prática esportiva, descentralizando a prática do esporte, fazendo com que o esporte chegue até o cidadão. Candidato, com quais recursos seriam feitos esse programa social da questão do esporte? Seria com enxugamento da máquina pública? Como que funcionaria a aplicação de recursos nesse sentido? Sim, a prática esportiva, o investimento no esporte, aí você tem que dizer com recursos próprios. Com recursos próprios, né? Porque você pode buscar do governo federal alguns projetos pontuais,
Mas a manutenção da secretaria no dia a dia, que são os pagamentos dos monitores, de toda a sua estrutura, tem que ser com recursos próprios. Mas quando você busca, né, aumenta o seu orçamento, né, buscando dos governos estadual e do governo federal de recursos para outras necessidades, que você pode fazer através do projeto, automaticamente você vai ter um recurso maior que você pode investir no esporte. Né? Apesar de que existem muitos projetos também que dá para buscar recursos dos governos estadual e federal também para a prática esportiva. Né? E repito, precisa melhorar o orçamento do esporte, mas uma prática esportiva, um projeto esportivo descentralizado não requer muito investimento. Requer sim, mas nem tanto. Tá? Então é possível perfeitamente você melhorar as práticas esportivas sem muito investimento. Né? Correto. Candidato, a última pergunta. Muito se fala na saúde, na estrutura das unidades de saúde, muito se fala na saúde no sentido corporal, mas não se fala muito no sentido mental. Hoje, um levantamento feito, mais ou menos 20 milhões de pessoas no Brasil ou tem depressão ou tem ansiedade. Portanto, eu vou complementar o que o senhor falou, com todo respeito, o esporte salva vidas. Só que, às vezes, também a falta de informação acaba levando vidas. O senhor tem algum projeto para aprimorar a estrutura do CAPS? O senhor tem algum projeto para melhorar a condição de saúde, de integração dessas pessoas, no sentido de adquirir informação para que não cometam um suicídio ou passem o resto da sua vida com um problema dessa espécie? Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Social, na minha opinião hoje, ela está muito focada na parte de entrega de cestas básicas. Correto. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, o próprio nome já diz, é desenvolvimento social. É ajudar no desenvolvimento do ser humano. Para isso, é preciso que a Secretaria tenha políticas voltadas para isso. Né? Um dos nossos objetivos é descentralizar, por exemplo, a prestação de serviço do CRAS. Né? Por quê? Se você vamos citar um bairro, a gente tem vários bairros que são muito pobres. Né? Se você levar o atendimento, regionalizar ali, esse atendimento, o próprio servidor público, assistente social, que vai estar ali no bairro, ela conhece a realidade das pessoas, ela convive com a realidade das pessoas. E, ao mesmo tempo que ela tem todo um conhecimento ali da situação, as próprias pessoas passam a confiar mais nessa assistente social, nesse servidor público. Então, assim, concordo contigo que, de fato, precisa ter um investimento nessas áreas aí. E nós vamos fazer isso através de um trabalho pela Secretaria de Desenvolvimento Social, fazendo uma integração, por exemplo, nós temos diversas entidades sociais que prestam serviços importantíssimos aqui na nossa cidade. Né? Mas até hoje ainda não se conseguiu fazer uma integração dessas entidades. E nós precisamos fazer isso. Então, fazer um trabalho pensando no desenvolvimento do ser humano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Também com a colaboração da Secretaria de Educação e de outras secretarias. O município não pode ter as suas 17 secretarias, cada um trabalhando pensando só no seu problema, vamos dizer assim. Né? Isso sim, claro, cada um tem a sua função, a sua finalidade, mas é preciso que haja uma integração dos secretários, das secretarias, né? Porque a gente precisa trabalhar pensando na cidade como um desenvolvimento para o todo. Né? Candidato, uma última dúvida. O senhor fala das secretarias, tudo. Na questão das secretarias, como vai ser a indicação, como que vai ser a colocação de cada secretário? Quais serão os critérios que os senhores irá escolher para selecionar os seus secretários? Critério técnico, né, de competência. Os nossos secretários, na nossa campanha, nós não estamos prometendo cargo para ninguém, nem de secretário, nem de comissionado. O compromisso que as pessoas têm com a nossa campanha e nós temos com eles é de trabalho de um projeto.
Tá? Então nós temos toda a liberdade de formar a nossa equipe de acordo com as nossas convicções, ou seja, pessoas que vai de fato exercer e desempenhar o seu trabalho. Então um secretário não vai exercer um cargo político. Na prática né, pela denominação do nome, que é um cargo de confiança. Né? Claro, o secretário ele tem que ser de confiança, né? Mas ele tem que ser de confiança, mas que ele tenha competência. E nós vamos exigir trabalho. O secretário vai ter que conhecer toda a problemática da sua secretaria, né? Para poder apresentar, fazer os projetos e buscar a solução, o desenvolvimento dessa secretaria, e eles vão ter que conversar entre si. Né? Então nós vamos buscar, respondendo mais objetivamente, pessoas que tenham conhecimento técnico para a execução do serviço. Nós não vamos comprometer a nossa administração por causa de eventual cargos políticos. Correto. Todas as perguntas já foram feitas. Gostaria de agradecer ao candidato pela atenção, pelo tempo. E o senhor tem alguma ponderação para fazer? Assim também, o senhor está na moda. Então, o senhor tem alguma ponderação para fazer para o eleitor ibitinguense? Na verdade, eu tenho. Primeiro, assim, eu quero agradecer ao eleitor ibitinguense, né? E dizer que dia 15 de novembro é um dia de fundamental importância. Esse é o momento que você tem o direito de você escolher o seu candidato a prefeito. Quem vai ser o próximo prefeito da cidade? E aí você precisa conhecer as propostas. Conheça a proposta dos 3 candidatos. Pergunte para ele o que ele vai fazer para resolver os problemas da cidade, que não são poucos. Né? Então, é isso que eu faço. Conclamar o eleitor. Nossa coligação é coragem para mudar Ibitinga. Nós temos coragem, mas é preciso que o eleitor também tenha coragem de mudar. Né? Tenha coragem de fazer a mudança. Eu faço essa colocação e digo o seguinte para finalizar. Agradeço você de verdade. Como eu disse na tua casa para você e para tua mãe, se o nosso Brasil tivesse a maioria dos jovens, ou uma boa parte deles, com a consciência política que você tem, né? Com o interesse que você tem pela política, e agisse dessa forma, e cobrasse os governantes, né? Certamente o nosso país seria diferente. Tá bom? Então, obrigado a você, obrigado à população por nos dar essa oportunidade de estar apresentando um pouco das nossas propostas. E só para finalizar de verdade agora, pedir para que vocês acessem o nosso site, osdias12.com.br. Ali vocês vão ter acesso a tudo que eu falei aqui das propostas do nosso plano de governo e também tudo que vai estar acontecendo na nossa campanha. Vídeos, visitas, fotos, enfim, tudo que acontece, que vai acontecer na campanha está acontecendo, vocês poderão ter acesso através do nosso site. Muito obrigado.